Maravilha, então, pessoal. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos, né, à Vida Próspera, nossa live interativa do dia 24. E o assunto hoje é a gente entendendo algumas despesas principais, tá? Então, a gente já abordou de forma... Alguém está com o áudio aberto aí, se puder fechar o áudio, colocar no mudo, por favor. Obrigado. Então, a gente já abordou isso de uma forma mais macro, né? Alguns desses temas de despesas principais aqui que a gente tenha, mas agora a gente vai dar uma aprofundada em algumas que são as principais linhas que roubam dinheiro aí de nós, né? A gente tem outras linhas, lógico que dependendo da vida da pessoa, do casal, você vai ter outras linhas que são prioridades, mas no geral essas três linhas aqui elas são as principais aqui que roubam dinheiro da gente, tá? Então, a gente está aqui, né, de novo trazendo o mapa da vida próspera, né? A gente está agora de forma integral aqui no decorrer do mês. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo cumprir a promessa aqui. Se não, pelo menos 2 vezes na semana, mas pelo menos uma vez na semana para preencher e fazer o acompanhamento na planilha, tá? E renegociação das dívidas quando a gente já entendeu que algumas das dívidas a gente pode negociar, tá? Então, entrando aqui nas principais linhas, né? A gente fala do veículo, né? Veículo, e aí eu quero trazer para vocês aqui alguns custos que estão atrelados a veículos, que nem todo mundo está a par deles, né? Nem todo mundo conhece, muita gente fala, o que você gasta com veículo? Eu gasto combustível e manutenção, né? Mas tem aqui mais alguns custos que às vezes a gente não mapeia, mas que fazem a diferença na hora da gente fazer os cálculos, tá? E quais cálculos são esses eu vou mostrar aqui. Então a gente tem o financiamento, né? Ou leasing, combustível, estacionamento, passagem rápida, né? Aqui entraria sem parar, Connect Car, aquele C6 Bank, tem alguns outros aí. A parte de manutenção, né? Revisão, pneus, IPVA e licenciamento, DPVAT, que é o seguro obrigatório. O seguro que não é obrigatório, mas é altamente recomendável, porque uma vez que você tem uma perda total no seu carro, ou o seu carro ele é furtado, toda aquela economia que você fez não pagando o seguro, ela vai para o saco, né? Porque você perde o valor integral do bem, se a polícia não encontrar, né? Ou se não der para reverter o acidente. Rastreamento e monitoramento, né, para quem trabalha às vezes com o veículo, então tem gente que trabalha com utilitário, então vai ter esse custo extra aqui, rastreamento e monitoramento. Às vezes ele é dado pela empresa e às vezes não, às vezes é o próprio motorista que tem que arcar. Depreciação do veículo, é um custo importantíssimo, que a gente vai ver para frente, pouca gente coloca ele na ponta do lápis. E o custo de oportunidade que eu vou explicar mais para frente para vocês, tá? Então aqui, qual que é a provocação, pessoal? Aqui eu vou apresentar para vocês alguns pensamentos para que cada um de vocês avalie a real necessidade de possuir um veículo, né? E muitas vezes a única coisa que a gente pensa é, putz, eu gosto de ter um carro, né? Então, além do conforto e da praticidade de ter um carro, que é óbvio que é algo confortável, é óbvio que é algo prático, né? Você evita tempo, você evita o aperto aí nos transportes públicos, você evita algumas outras coisas, mas quando a gente está apertado ou quando a gente tem que fazer uma reviravolta financeira, esse aqui é um estudo bastante importante, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, com que frequência é realmente necessária a utilização do veículo? Exceto ir para o trabalho, né? Por que exceto ir ao trabalho? Porque todas as empresas, ponto 2, elas devem fornecer vale transporte para os colaboradores, né? Então, às vezes você fala, putz, mas com vale transporte, um caminho que eu levo meia hora para fazer, eu vou levar 2 horas e meia para fazer. Tudo bem. Aí entra muito do que estamos dispostos a sacrificar para o nosso bem da nossa saúde financeira, né? E aí não vou entrar no mérito se é certo ou não, são perguntas e pensamentos que vocês têm que ter com vocês mesmos, com as famílias de vocês, tá? Terceiro ponto, talvez a economia com o VT
durante a semana, né? Então, eu vou passar a utilizar o vale transporte que a empresa me dá. Beleza. Então, talvez a economia com VT, ela possibilite que você alugue um carro para ter conforto nos finais de semana, né? Então, ao invés de você ter o veículo, você economiza com os gastos ali diários durante a semana e no final de semana você pode ter um luxo para pegar um carro, alugar e viajar e fazer alguma coisa, passear de carro, tá? Faça as contas. E eu vou falar aqui um pouquinho adiante que contas são essas, né? Junto com essa análise, o quarto ponto, que existe a opção, né, de alugar um veículo por maiores períodos, né? Então, por exemplo, tem pessoas que trabalham com Uber que fazem isso, então aluga o período, ao invés de alugar um dia, um final de semana, aluga um mês, aluga 3 meses, plano trimestral, aluga 6 meses, um ano, faz contrato de 2 anos, enfim. Então, talvez, né, existindo essa opção, esses contratos, a boa parte dos custos, né, desses custos que estão atrelados a você possuir um veículo, eles ficam por conta da locadora, né? Então aí, por exemplo, manutenção, IPVA, licenciamento, DPVAT, seguro, depreciação, contas que são grandes e valiosas, além do custo de oportunidade, e que acaba ficando por conta da locadora. Em troca disso, você paga uma mensalidade para ela, né? Aí você tem franquia de quilômetros e tudo mais. Então, são contas que têm que ser feitas, tá? Então, outro ponto, quinto ponto, aí fala um pouquinho de saúde, né? Utilizando o vale transporte, você automaticamente, para você chegar no transporte público, você vai ter que caminhar algum trecho do caminho. Então, a gente entra naquele outro ponto do mindset da vida próspera, que é um pouquinho é melhor que nada. Então, eu andar 2 quadras para pegar o primeiro ônibus, depois eu subo um lance de escada para pegar o metrô, pegar o trem, aí na volta eu faço a mesma coisa. Beleza, pode ser que você tenha outras baldeações aí no meio do caminho. Então, assim, cada trecho desse, querendo ou não, é um bem que você faz para a sua saúde. É algo que você movimenta, que quando você tem um veículo, você sai de casa, entra no carro, chega no trabalho, sai do trabalho, entra em casa e você não andou 1 centímetro, né? Então, é um outro ponto para você avaliar. E eu falo isso por experiência própria, o Edson que está aí, ele não me deixa mentir. Quando eu trabalhava no piso do CD, cara, eu andava demais, cara, no dia a dia, assim, e faz muita diferença. Parece que não, mas essas caminhadas que a gente tem para fazer, elas acabam ajudando bastante na nossa saúde mesmo, no nosso preparo físico, tem outros benefícios atrelados que não só financeiramente, tá? Sexto ponto, o dinheiro correspondente ao veículo, né, quando você compra o veículo, esse dinheiro está imobilizado, né? Ele pode ser utilizado para investir ou para quitar dívidas, tá? E aí entra o custo de oportunidade, o conceito do custo de oportunidade que eu vou explicar para vocês também. E o último ponto, aplicativos de mobilidade. Sétimo ponto, Uber 99, o Cove, tem alguns outros aí, também são uma opção econômica, né, dependendo, lógico, da frequência de utilização. Se você pegar Uber 2 vezes por dia para ir para o trabalho e para voltar, muito provavelmente a conta não deve fechar, dependendo da distância que você tem para o seu trabalho, tá? Se você usa o carro com um pouco menos de frequência, faz as contas, faz uns testes. Eu gasto na média daqui para lá tanto, daqui para lá tanto. Vai colocando na ponta do lápis e vê o que vale a pena mais, tá? Beleza, pessoal. E aí, como fazemos essas contas, né? Aqui eu vou trazer um exemplo prático para vocês, tá? Para que vocês possam fazer esse exercício com os números de vocês, tá? Porque aqui tem algumas premissas utilizadas e isso aqui não é verdade para todos os casos, tá? Então a taxa de Selic atual, ela está em 12,75% ao ano, tá? Lembrando, Selic é sempre medida ao ano. Na verdade, ela tem a medição mensal, mas normalmente o mundo financeiro ele mede o acumulado de 12 meses. Né? Então, o acumulado de 12 meses atualmente da Selic está em 12,75. Tá? E um valor aqui, um veículo no valor de 60 mil reais. Não vou entrar no mérito se ele é novo, se ele é usado. Tá? Vamos colocar que ele é semi-novo, nenhum nem outro aí. Tá? Então, quais que são as contas? Né? Quais que são as principais contas na hora de você fazer essa opção? Se eu compro esse veículo ou se eu alugo ele naquele contrato lá onde teriam os demais benefícios, todos esses custos, na verdade, inclusos na conta da locadora. Né?
Então, beleza. Então, primeira coisa, uh, os juros, né, do financiamento. Então, eu coloquei aqui que a gente tenha feito um financiamento de 60 meses, que normalmente é o prazo mais estendido, tem uma ou outra instituição financeira que acaba elevando mais esse prazo, então já vi 72 meses, 84 meses, mas é raro. O normal é 60 meses de praxe aí para parcelamento no financiamento. Então, 60 meses, 1,49% ao mês e 10% de entrada. Então, 10% de entrada, esse dinheiro já foi, então você não conta ele. O que isso te geraria de parcela, né? De valor, né? Só de juros. De juros, no financiamento, você estaria pagando R$367 por mês, tá? Então, aqui tem o valor da linha, e aqui ele está convertido em valor mensal. Só para vocês entenderem qual que é o racional, tá? Beleza, manutenção, segundo ponto. Aí estou supondo que a cada 10 mil quilômetros a gente vai e faça a nossa revisão, que é outro ponto importante, né? Quando você quer economizar, não deixe as coisas estragarem, porque depois que as coisas estragam, vai muito mais valor para consertar. Então, por exemplo, o que compensa mais? Você gastar um tanto de manutenção quando você atinge os parâmetros necessários, ou você esperar o seu motor pifar, né? Você esperando seu motor pifar, provavelmente o estrago vai ser muito maior e o custo vai ser muito maior do que você fazer manutenções preventivas, tá? Então tentem, na medida do possível, seguir as manutenções aqui. Então, supondo aqui, a cada 10 mil quilômetros, a gente tinha falado lá, vou pegar o exemplo da nossa personagem, que a cada 6 meses ela fazia uma revisão. Então vamos supor que esse custo de R$500 aqui por revisão, incluindo revisão, troca de filtro, óleo e peças de reposição, esse custo médio aqui, ele seja em 5 anos de R$500, tá? E seja gasto semestralmente, beleza? Então eu pego esses R$500, divido por 6 para chegar no 83,33 mensal, beleza? Pneus, mesma coisa. Aqui qual foi a premissa adotada? R$700 por pneu. Aqui pneu recapado, tá, pessoal? Então pode ser que tenha gente que já comprou pneu, já viu o preço de pneu muito mais elevado, dependendo do carro. Então assim, eu estou pegando uma média porque R$700 por pneu e a vida útil do pneu recapado normalmente é mais baixa. Quando você pega um pneu novo, isso aqui vai para 60 mil, 70 mil, 80 mil, dependendo da qualidade do pneu, tá? Então vamos supor que a cada 40 mil você tem que trocar o pneu porque estourou a vida útil dele, tá? E você gaste R$700 por pneu. Então seriam R$2.800 para a troca dos 4 pneus. Só que isso aconteceria pela frequência de uso aqui, de 10 mil quilômetros, isso aconteceria a cada 2 anos. Ou seja, é como se a cada semestre você comprasse um pneu, né? No geral você troca 4 pneus, você tem lá o step, que é até de tamanho diferente agora. Mas então, no geral, então, se a cada 40 mil km eu rodo 10 mil km por semestre, então é como se a cada semestre eu precisasse comprar um pneu já para deixar reservado ali para troca, tá? Então, R$700 de novo por semestre. Isso dividido por 6 chega em 116,67, beleza? IPVA. IPVA, ele é uma taxa de 2,5% do valor do automóvel naquele ano, né? Como eu estou fazendo uma conta aqui, eu estou usando o período de depreciação do veículo. O período de depreciação do veículo, até pela Receita Federal, é de 5 anos. Tá? Então, 5 anos, 60 meses. Então, beleza. Então, o que eu fiz aqui? Eu apliquei os 2,5% sobre o valor médio do veículo. O valor médio por quê? Porque a cada ano o veículo ele vai depreciando. Então, ele vai perdendo valor, né? A hora que vocês quiserem, vocês podem me interromper, tá, pessoal? Só levantar a mão aí e avisar. Capuzzi, Manda. não é 4% IPVA, cara, aqui em São Paulo? Oi? Não é 4% IPVA em São Paulo? Cara, eu achei algumas fontes de 2,5. E o pior é que a gente paga IPVA em janeiro, né? Eu não me atento a esse número, Will. Cara, Mas eu acho que São Paulo é 4, cara. pode ser. Que último Pode absurdo ser. que ele cobrava. É só Sabe o que foi, cara? Eu acho que eu peguei como referência um veículo flex. Ah, Que eu acho que, mas eu acho que é de, se eu não me engano, o que eu vi lá, acho que era de 2 até 6%.
Eu acho que é utilitário, se eu não me dependendo engano. da localidade. E aí o flex, eu acho que era 2,5. Acho que eu acabei pegando o parâmetro de flex, cara. Não, o meu é flex também, O seu é continua sendo flex? E foi 4 4. também? Tá. Fazendo uma pesquisa rápida aqui, realmente dá 4 para São Paulo. Bom, tudo bem. Não sei se o utilitário é menor, sabe? Só Talvez ajustar seja o parâmetro. boa. É, Só ou eu li errado mesmo na pesquisa que eu fiz, viu? não, boa. Mas aqui é só ajustar, tá, pessoal? Então aqui, ajustando esse percentual, você vai aplicar sobre o valor médio lá dos 5 anos. E é como se ele tivesse uma conta de PVA, né? A gente lineariza essa conta. Então, beleza. Então aqui não vai ser 900 mais, vai ser alguma coisa aí, maior que isso. 2,5 proporcional aí, provavelmente uns R$ 1.500 aí, talvez, a conta. Mas beleza. Então, dividindo aqui a conta anual, né? O IPVA é aquele negócio que a gente paga no começo do ano, né? Então, se a gente diluísse esse IPVA no decorrer dos meses, a gente teria uma conta mensal de IPVA de R$ 75. Licenciamento, que também é anual. Aqui uma taxa definida para 2023, 155,23. IPVA 63, 69. Pode ser que eu tenha pesquisado errado aqui também, pessoal. Agora duvidem da minha pesquisa. Vamos pesquisar o valor de vocês aí. Então aqui também, valor anual dividido por 12. Dividido por 12. Então soma mais 12,94. Soma mais 5,31. Beleza. Seguro, valor médio pesquisado para veículos populares, tá? R$ 1.800 aqui, também anual. Então, óbvio que assim, todas essas despesas que são anuais, não necessariamente a gente divide elas em 12 meses, até acho que a maioria delas, nem sei se alguma dá para dividir em 12 meses, mas normalmente se você divide em 6, divide em 4, então você tem alguns parâmetros aí para dividir. Então não é que isso aqui é o valor da parcela efetivamente que você vai desembolsar para pagar cada uma dessas linhas. Mas é como se fosse um proporcional do que você paga anualmente, né? Então, normalmente, por essas despesas todas serem anuais, a gente não considera ela nos nossos custos de veículo, mas elas são extremamente importantes, tá? Depreciação. Essa aqui é a linha que arrebenta tudo. Então, né, segundo a Receita Federal, o veículo ele deprecia linearmente 20% do valor contábil dele, né? O que isso significa? 20%, 20, 40, 20, 60, 20, 80. No quinto ano, o valor contábil do veículo ele é zero. Então, nesse caso aqui, o veículo ele começou, quando você tirou ele lá da concessionária ou do seminovo, enfim, ele estava valendo R$ 60.000. No próximo ano, né, a gente considerando aqui que ele é seminovo, que você pegou com poucos meses de uso aqui, no próximo ano ele já deprecia 12 mil. Então ele vai depreciar 12 mil. Então ele já passa a valer 48. Depois 36, 24, 12. E ao final do quinto ano o valor contábil dele é zero. Não que o valor que você consiga vender ele é zero. Entendeu, pessoal? Então são coisas diferentes. Mas contabilmente é isso aqui que entra na conta. Então o valor de 60 mil, se você pegar os 20% e aplicar linearmente, você vai ter uma depreciação de 12 mil ao ano. 12 mil ao ano dividido por 12, obviamente R$ 1.000 por mês. E o custo de oportunidade, chamado custo de oportunidade que a gente fala. O que seria esse custo de oportunidade? Eu pego o valor do automóvel, e aqui o valor médio de novo, porque ele deprecia, e eu vou aplicar esse valor, né? Supondo que aqui é uma conta, vamos chamar de empírica, talvez, pessoal, para falar bonito aqui. Qual que é o ponto aqui? É como se, ao invés de eu gastar lá com juros, mais o valor da parcela e tudo mais, eu estaria economizando para poder investir esse dinheiro. Então, as pessoas fazem essa conta muitas vezes com a própria taxa Selic, né? Mas a gente precisa entender que essa taxa Selic ela flutua. Então, por exemplo, hoje ela pode estar 12,75, daqui 6 meses ela pode estar 10, daqui um ano ela pode estar 5 e assim por diante. Então, fazendo uma conta mais conservadora aqui, considerando, né, essas variações da Selic, pegando 6% ao ano aqui de rentabilidade, se eu tivesse o valor
referente à compra do veículo investido, né? Então pensem no seguinte, eu não sei se eu consigo me explicar direito, mas pensem no seguinte, qual que é a conta? Ao invés de eu imobilizar os 60 mil, eu investiria 60 mil e eu pagaria isso aqui, essa composição toda, no aluguel do veículo, onde eu vou. Então eu vou ter de um lado investimento e do outro eu vou ter esse gasto mensal, tá? Que é o quê? Ele é a soma de tudo. Então o total mensal aqui nesse cenário, ele seria 1.990 e 97. Qual que é o ponto dessa soma aí, da última coluna ali? Se um contrato de aluguel de longo prazo ele tiver um valor mensal menor do que esse, né? E aí vocês podem talvez colocar uma margem de erro para vocês, não, eu não vou usar 1990 como parâmetro, mas eu vou colocar, sei lá, 1.600 como parâmetro, beleza. Se você conseguir ir até um lugar, negociar um carro, né, equivalente ao seu, com uma parcela mensal menor do que isso, teoricamente vale a pena optar por aluguel do veículo e além, né, de se livrar de todos esses custos, né, desses custos ficarem para a locadora, normalmente esses aluguéis eles te fornecem o quê? A cada 2 anos de contrato, 3 anos de contrato, dependendo da cláusula do contrato, você pega um valor novo, um carro novo. Você pega um carro novo pelo mesmo valor e o carro que você usou, eles disponibilizam ou para locação ou para venda no canal de seminovos ou de usados. Então, é como se for, parecido com um modelo de leasing, mas você tem esse contrato com todos esses custos inclusos. Então, assim, é uma conta que vale a pena fazer, pessoal, vale a pena fazer. Porém, tá, isso aqui não é uma recomendação, não quero que vocês desliguem a live e vão vender o carro de vocês para alugar, tá? Até porque aqui são custos teóricos, né, custos que não foram negociados talvez, que não foram quitados com desconto, esse tipo de coisa. Então, assim, minha sugestão, olhem para isso. Óbvio que vocês não vão talvez absorver tudo isso só agora no momento da live, mas depois assistam a live novamente. Tentem absorver o conteúdo, tentem montar o esqueminha de vocês, fazer as contas de vocês, com os números de vocês. Então, quanto que eu pago de seguro, quanto que efetivamente foi o meu licenciamento, minha taxa do IPVA, quanto que eu gasto de pneu efetivo, eu compro novo, eu compro usado, e assim por diante. Então, façam as contas de vocês para tentar identificar se, beleza, vou seguir aqui no modelo, vou seguir com o meu veículo ou não. Deixa eu ir para um modelo de aluguel, deixa eu ir para um modelo híbrido, deixa eu utilizar o meu vale transporte e alugar um carro nos finais de semana. Avaliem as composições aí, tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que eu só vi agora. IPVA 2% para veículo utilitário em São Paulo. A Amanda colocou aqui. Aí, ó. Já é outra informação. Então, assim, pessoal. Pesquisem, vejam aí o quanto vocês estão efetivamente pagando. E por isso aqui é uma simulação, né? É um exemplo prático. Assim, não é um exemplo irreal, tá? Ele é um exemplo bem factível. Mas tem alguns ajustes aí de linha para linha que é importante vocês analisarem, tá? Obrigado pela informação aí, Amanda. Beleza. Vamos para os imóveis agora, né? A gente, mais uma vez, né, alguns custos atrelados aqui. Então, principalmente quando a gente fala de adquirir, né, o imóvel, quando a gente fala da compra do imóvel, então a gente está falando de matrícula do imóvel, o ITBI, financiamento, o IPTU, condomínio, manutenção, né? Assim como a gente tem a manutenção do carro, a gente também tem a manutenção da nossa casa. Normalmente é um período mais espaçado, mas não deixem de fazer. Seguro residencial para quem utiliza, água, luz e gás, né? As contas de consumo, internet, TV a cabo, alguns desses custos aqui. E aqui, mais uma vez, eu vou trazer algumas provocações aqui para vocês avaliarem, tá? Primeiro ponto delas. Então, assim como no exercício anterior, também comparem as vantagens e desvantagens do aluguel versus a compra, tá? Não exatamente tem
um certo e errado aqui, tá, pessoal? Tem gente que vive de aluguel e vive bem, porque consegue se planejar para investir o dinheiro. Tem gente que faz financiamento, compra o seu imóvel e também vive bem, tá? Então vocês têm que entender o que é o melhor para a realidade de vocês, tá? Então normalmente, que aí entra no ponto 2, normalmente o aluguel ele é uma opção mais barata porque ele tem menos custos atrelados, né? Tem alguns custos que ficam por conta do proprietário, né? Então normalmente ele é uma opção mais barata e aí que entra o ponto de você fazer toda a conta e falar, beleza, então se eu fosse financiar um imóvel nesse valor, eu teria uma parcela de X reais. Beleza, eu vou pegar X menos 500 reais, eu vou pegar essa diferença dos 500 reais e eu vou me policiar para todo mês investir esse dinheiro. Beleza. Qual que é o ponto? Pode ser que chegue lá na frente e você tenha investimento suficiente para comprar um imóvel à vista. E o imóvel à vista, às vezes você consegue 30, 50, 100 pau de desconto, dependendo do valor do imóvel, óbvio, né? Por quê? Porque isso entra no fluxo de caixa das construtoras, né? Quando você vai, por exemplo, comprar um imóvel na planta, né? O que a construtora ela quer? Ela bota os imóveis para vender, quanto mais imóveis ela vender, quanto mais dinheiro entrar no fluxo de caixa dela, mais rápido ela consegue concluir o investimento para levantar o prédio, por exemplo, tá? Então, é interessante para eles pegarem o dinheiro à vista. E aí, nessas oportunidades, vocês acabam conseguindo um determinado tipo de desconto. Tá? Terceiro ponto, utilize o bom relacionamento e as quedas nas taxas de juros para renegociar as dívidas de financiamento. Isso a gente tinha mencionado já na outra live. Né? Então, por exemplo, nunca atrasei uma parcela do meu financiamento, já paguei lá 3, 4 anos de financiamento. Tenho uma intimidade boa ali com o gerente do banco, seja lá quem for, da instituição financeira, por exemplo. Vai lá, tenta, negocia, fala, o GPM caiu aqui nos últimos 12 meses, ou então caiu antes, eu não vim encher o saco de vocês agora, mas eu estou meio apertado, vamos renegociar a parcela e tudo mais. Troquem uma ideia, porque é sempre viável isso. Lembrem que o não a gente já tem, então não custa nada tentar o sim, tá? Quarto ponto, busque as amortizações que liquidem o maior valor patrimonial do bem, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês mais para frente, no próximo slide aqui. E aí algumas outras dicas para redução de custos aí, né? Então, parece clichê, né? Com certeza vocês já ouviram, toma banho mais rápido e tal. Mas é fato, é fato. Quando você toma banho mais rápido, você economiza em dose dupla, né? Então, por exemplo, se o seu chuveiro é elétrico, você vai economizar água e você vai economizar energia elétrica. Se o seu chuveiro é a gás, você vai economizar água e você vai economizar gás. Então, parece clichê, mas é óbvio. Principalmente para quem tem criança em casa, que criança tem uma fase que normalmente começa a brincar no chuveiro e tudo mais, é bom a gente tentar se policiar, tá? Lavar louça, escovar os dentes com a torneira fechada também reduz conta de água, também é clichê, mas de clichê em clichê a gente vai economizando aí alguns reais em cada uma das contas, né? Apagar as luzes dos cômodos que não estão habitados, isso aqui é fenomenal, cara. O que reduz de conta de energia é fenomenal mesmo. A gente às vezes não liga para isso. Então chega em casa, liga a luz da frente da porta. Aí vai para a sala, liga a luz da sala. Aí vai para a cozinha, liga a luz da cozinha. Aí vai para o quarto, liga. Do banheiro, liga. E aí na hora de dormir, talvez você vai lá e desliga tudo. Beleza. Deixa ligada a luz de onde você estiver. Você, sua esposa, seu marido, seus filhos. Mantenham essa organização. Parece chato, no começo é doloroso, parece uma encheção de saco, mas vocês vão sentir na veia essa redução na conta de luz de vocês. Utilizar uma proporção adequada entre a quantidade de roupa e a capacidade da máquina de lavar, para evitar o desperdício de água, né? E dependendo da utilização, pessoal, um pouco do que a gente discutiu lá na última live também. Dependendo da utilização, talvez o Netflix e outras plataformas podem substituir a TV a cabo de forma mais barata, né? Então a gente sempre acaba indo naquela assim, a gente tem muito disso, né? Tipo, sei lá, você gasta R$70 lá na sua conta de telefone. Aí você pesquisa e fala assim, putz, se eu tivesse uma TV a cabo, eu gastaria mais R$100.
Aí vem alguém lá da Claro, da Vivo, alguma coisa, e fala assim, olha, a gente está com uma promoção super especial e se você que já é nosso cliente, se você fechar o nosso combo, você vai pagar só R$ 80 na conta da TV a cabo, tá? E aí às vezes vem internet residencial, enfim, tô dando um exemplo aqui. E a gente fala, pô, desconto, cara, legal desconto. Aí você fecha o desconto. Primeira coisa, você vai ter a carência, a bendita carência para utilizar. Então normalmente tá meio que num padrão aí, 12 meses de carência. Segundo ponto, isso aí acaba ficando e vira uma conta perpétua para você. E você nem analisa mais. E muitas vezes você só tem a TV a cabo ali por conta do combo. Você acaba nem assistindo, você só vê Netflix, só vê Amazon Prime, só vê outras coisas. E aquilo ali é dinheiro jogado fora. Então, ao invés de você deixar de gastar R$ 100, né, no caso ali, tá, beleza, estou economizando, estou gastando 80, tá bom, mas você não está usando. Então, às vezes vale a pena, cara, vamos reformular, volta lá, eu quero só minha conta de telefonia, tira isso aqui porque eu vou usar meus streamings aí, minhas plataformas, tá? E aí, falando mais detalhadamente das amortizações, né? Trazendo aqui também um exemplo prático, tá? Um financiamento de R$ 300 mil em 30 anos e CET de 9% ao ano. Qual que é o ponto aqui? CET, pessoal, é o que a gente tem que utilizar para as referências de juros dos nossos financiamentos, tá? CET quer dizer custo efetivo total, que é composto por a taxa de juros mais a taxa de seguro mais a taxa referencial. Às vezes entra até uma taxa administrativa aqui no financiamento, mas ele é uma composição. E normalmente quando você fecha o contrato do financiamento, você tem lá qual que é o custo efetivo total do seu financiamento. Então eles vão falar assim, você tem uma taxa de juros de 28% ao ano, e aí você tem mais uma composição, então você tem um custo efetivo total de 33% ao ano. Beleza. Se baseiem sempre pelo custo efetivo total. Porque sem se basear por isso, vocês podem ter surpresa. Porque pode ser que a taxa referencial, por exemplo, ela varia. Então pode ser que vocês considerem, vocês falam, só estou pagando uma taxa de juros aqui de 27% ao ano, 2 e pouquinho ao mês. E aí vai ter um determinado mês que a sua taxa, a taxa de juros vai para 3%, você não sabe por quê, não entendeu, enfim. Então sempre se planejem com o custo efetivo total, tá? E aí a gente tem dois principais, eu não sei se existe mais algum sistema, mas se existe ele é extremamente pouco popular. Então esses aqui são os dois sistemas de financiamento e empréstimo que a gente tem no Brasil, tá? Que é o sistema Price e o sistema SAC. Qual que é a diferença entre os dois? O sistema Price, ele tem o valor da parcela constante no tempo, né? Então aqui nesse exemplo a gente está trazendo, são 30 anos, né? Então seriam 360 parcelas, e aqui eu estou trazendo as 5 primeiras e as 6 últimas parcelas, tá? Só para a gente ter como referência. Então reparem que da primeira até a última parcela no sistema Price é o mesmo valor da prestação, tá? E o SAC, inclusive a sigla SAC quer dizer Sistema de Amortização Constante. Ele tem a amortização constante. E o que raio que é a amortização? A amortização é o valor patrimonial que você está pagando. Então, nesse caso aqui, se vocês fizerem a conta, se vocês pegarem 300 mil e dividir em 360 meses, vocês vão chegar nesse valor aqui. 833,33, tá? Que nada mais é do que eu estou pegando o meu valor do patrimônio, então eu estou comprando um imóvel que vale 300 mil e estou dividindo ele pelo número de parcelas. Então eu vou ter um número de amortização aqui. Qual que é a diferença aqui entre os dois? Então tem mais alguns pontos aqui. No sistema Price, a amortização ela não é constante, óbvio, lembrem que a prestação, né, a parcela é constante. E a amortização ela cresce no decorrer do tempo.
Então, conforme vai passando o tempo, você vai amortizando, você vai pagando mais do valor efetivo do imóvel e vai pagando menos do valor dos juros. Então, notem que o valor dos juros da Price, ou seja, o valor da prestação, ele é a composição de amortização mais juros. Então, ele é 176 mais 2.162, vai dar os 2.338. Beleza. Então, notem que as primeiras parcelas da Price, e aí isso tende a ir invertendo, você paga praticamente só juros para o banco. Você não amortiza nada do valor do seu imóvel. Tá? Então, aqui o banco começa ganhando muito, e chegando lá no final, aí sim a proporção inverte. E aí você passa a pagar bastante da amortização do seu imóvel e paga menos ou quase nada de juros. Tá? E a diferença para o saque é o seguinte, o saque ele tem os dois, as parcelas não são fixas, lembrem, a amortização é fixa, é constante. Então, os juros eles são maiores no começo, eles vão diminuindo, e a prestação também vai diminuindo. Porque lembrem que a prestação é a soma da amortização, que nesse caso é constante, com os juros. Então você vai pagando um juros maior, esse juros vai reduzindo no decorrer do tempo, só que como você tem uma amortização constante, essa parcela ela também vai reduzindo no decorrer do tempo. Então quais alguns pontos aqui para vocês observarem? Se você não se incomoda com o valor de uma parcela fixa, ou por exemplo, essa parcela maior no começo ela tende a te assustar, ou você tem alguma dificuldade para arcar com ela, talvez vale a pena optar pela Price quando você tiver a possibilidade de optar, né? Se você pretende amortizar mais rápido e reduzindo as suas parcelas, não amortizar mais rápido, usei o termo errado, mas se você pretende amortizar mais no início, né, e ir reduzindo o valor das suas parcelas, você adota o sistema saque. Qual que é o ponto? Qual que é a diferença no geral entre as duas? Essa simulação aqui, por exemplo, no total, um apartamento que vale 300 mil reais, no total da Price, eu teria 541 mil reais só de juros no período de 30 anos. Enquanto no saque, eu tenho bastante juros também, mas eu tenho, em comparação à Price, eu tenho só 390 mil de juros. Tá? Qual que é o ponto aqui? O financiamento pelo sistema Price, ele sai 22% mais caro que o sistema saque. E essa diferença está nos juros. Então o comprador ele pagaria 39% a mais de juros no sistema Price do que no sistema saque. Tá? Beleza, aí a gente fala de amortização. Então como que funcionam as amortizações? A amortização, pessoal, ela funciona, por exemplo, todo mês você tem que arcar com uma parcela, tá? Então vamos supor, vamos pegar a segunda parcela aqui. Independente do sistema, tá? A ideia da amortização é a mesma. Você pega aqui a segunda parcela. Então, você tem uma parcela 2.338 e você tem uma parcela de 2.989 aqui na prestação saque. Qualquer dinheiro que você conseguir mobilizar a mais do valor da parcela, você desconta, você é livre de juros. Tá? Então o que eu quero dizer aqui? Vamos supor que você tenha aqui, vamos fixar no exemplo Price aqui. Vamos supor que você tenha 2.338 e você tenha disponível 2.538,44. Tá? 2.538,44 daria uma diferença de R$200. Você vai na opção do seu financiamento e fala assim, eu quero amortizar R$200. Quais são as duas opções que vocês têm de amortização, tirando, independente de ser sistema Price ou sistema saque? Duas opções. Você pode amortizar o valor da parcela, ou você pode amortizar pelo prazo. Então vocês têm essas duas opções, parcela e prazo. O que significa cada uma? Tá? Em ambos os casos, ele vai tirar desse valor do patrimônio, que é o saldo devedor que você tem. Então, quando você amortiza, você não paga os juros. E aí, o que ele vai fazer? Se você quer amortizar pelo tempo, né, pelo prazo, ele vai recalcular e vai falar, beleza, com R$200 eu consigo eliminar aqui, por exemplo, uma parcela.
Então, em um mês que você juntou R$200 a mais, você conseguiu eliminar uma parcela. Então, ao invés de você ter aqui no final 360 parcelas, você já passa a ter 359. Porque você amortizou o valor do bem e não mais juros. Ah, beleza, mas eu quero... Qual que é a diferença então, Capuzzo, para a amortização do valor da parcela? A diferença é a seguinte: os R$200 são os mesmos. O que ele vai fazer de diferença? Ele vai pegar os R$200, vai abater do total que você tem que pagar aqui de amortização e vai redistribuir essa conta no valor da parcela. Então, ao invés de você reduzir a quantidade de parcelas, você reduz o valor da sua parcela mensal. Muita gente, se vocês verem vídeos aí, muita gente vai falar como se fosse uma verdade absoluta, verdade universal. Cara, o que você tiver de dinheiro você precisa amortizar e você precisa amortizar pelo prazo. Eu vou falar para vocês, entendam a situação de vocês, entendam o psicológico de vocês, o emocional de vocês, as entradas de vocês e as opções de investimento. Qual que é o meu ponto aqui? Normalmente, quem tem uma dívida de 360 meses está desesperado para que essa dívida acabe, né? Toda vez, pessoal, que a gente lidar com dinheiro, seja com dívidas, seja com investimentos, com o nosso lado emocional na frente, a gente tende a tomar decisões estúpidas. A gente tende a tomar decisões erradas, tá? Então, olhem, entendam, estudem. Ah, beleza, eu queria comer 5 parcelas. Queria, mas talvez não valha a pena conversar. Beleza, e se eu fizer a amortização pelo valor da parcela? Para quanto cai? Não sei, talvez de 2.338 vai para, sei lá, você abate R$100, dependendo do quanto você conseguiu amortizar ali. É legal para você? É melhor para você abater o valor da parcela mensal? Ou não? Eu vou mesmo eliminar a maior quantidade de parcelas possível para quitar a dívida o mais rápido possível. Então, isso é uma decisão muito pessoal de cada um, tá? E não deixem, pessoal, aqui vai o último ponto aqui de baixo. Independente do sistema, independente do dinheiro que você tenha para amortização, sempre avalie entre amortizar e investir. Com base no quê? Com base nos juros. Lembra dos juros, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma taxa. Aqui eu peguei provavelmente um empréstimo num período bom, onde a taxa de juros estava mais baixa. Aqui empréstimo não, perdão, nesse caso foi financiamento. Mas eu peguei um empréstimo bom, a taxa estava mais baixa. Talvez, podem ser que existam taxas mais altas. Beleza. 9% ao ano. Tem algum investimento que eu consigo fazer que me dê uma rentabilidade líquida de mais de 9% ao ano? Se tiver, talvez valha a pena você pegar esse dinheiro que você ia amortizar e colocar para investir. Porque vamos supor que você consiga uma rentabilidade líquida. Líquida que eu falo é o seguinte, pessoal, muitos investimentos aí vocês vão pesquisar, tanto pesquisar não, porque eu vou trazer as informações aqui para vocês, mas tipo renda fixa, as próprias vendas de ações, fundos você tem taxas administrativas, você tem um monte de coisa. E muitas das rendas fixas, elas têm normalmente é um imposto de renda regressivo. Então, quanto mais tempo você deixa na renda fixa, menos imposto você paga, tá? Mas vamos supor que você, mesmo com tudo isso, você paga, se eu não me engano, a última faixa de imposto é 15%. Então, você precisaria pegar a rentabilidade e multiplicar por 0,85 para chegar na rentabilidade líquida. Então, seria, por exemplo, vamos supor que é 12% que eles anunciam lá. Só que na hora que você for sacar esse dinheiro, você vai reter o IR. E você vai pagar 12% menos o imposto de renda que você já recolhe na fonte. Beleza. Essa conta é maior do que os 9%? É maior. Talvez valha a pena investir. Então,
E entendam como isso mexe com todo o emocional de vocês, né? Porque a maioria das pessoas vai falar, pô, mas você é besta, você está investindo aqui e você está com uma dívida de 360 meses aqui no financiamento. Sim, estou com uma dívida. E aí, pessoal, é o nosso ponto de entender. Dívidas fazem parte da vida, desde que estejam controladas, tá? Beleza. Dito isso... vocês querem... Tem alguém com dúvida sobre esse ponto? Quer que eu voltar aqui? Ô, Capuzzo, eu tô com esse negócio fresco na cabeça. Tô fazendo passando por esse processo. Certo. Tem mais uma modalidade aí. Não sei se é o meu caso que eu vou usar o fundo de garantia para bater, né? Tem mais uma proposta que a gerente fez aí, que é, você está enforcado, você quer pegar então seu fundo de garantia, bater as próximas, acho que 12 parcelas, aí tipo, você fica 12 meses sem pagar a parcela, só que ele vai bater o valor full da parcela. Ele não vai amortizar juros, sabe? Então ele vai pegar a parcela, sei lá, 2, 3, 4, 5, até a 10, pega seu fundo de garantia, bate essas parcelas. Você não vai pagar nada durante 10 meses. Só que você está pagando o valor cheio, né? Com juros. O que é ruim. Você paga com juros. O que é ruim, né? Mas então... se você tiver enforcado, né, cara, é uma opção, né? Sim. Não, entendi. E aí você se livra de 10 meses de pagamento, é isso? Que legal, cara. Tem essa modalidade também. Quando você falou que tinha uma outra modalidade, eu achei que era um outro sistema de financiamento, mas na verdade é uma outra opção de amortização. Legal. Isso. Eu não sei se é porque usa o FGTS ou se qualquer outro formato com dinheiro aporte você consegue lá fazer essa negociação. Não tem, isso eu não sei. Mas ela me ofereceu também essa fonte de amortização, né? Que legal. Aí, de novo, eu fiz tirar o emocional, né, e ir para o racional. O que compensava mais, né? Usar as parcelas ou abater o valor, né? Aí, para mim, no caso, o abater parcelas, né, até diminuiu o valor da parcela, pelo valor que eu tenho lá para amortizar. Sim. Então, eu optei por diminuir 44 parcelas de financiamento e ainda baixei R$200 a parcela, enquanto parcela baixaria 400. Então, cara, eu acabei optando por diminuir a quantidade e manter e diminuiu também um pouquinho das parcelas, o valor no final. Ficou, acho que, bem bom para mim. E aí, de novo, tem um risco tremendo aí, né? A economia tá ruim, acho que o momento nossa não é bom, perigo de desemprego, né? Poxa, por que você está usando esse FGTS, visto que você tem esse risco, né? Estamos sujeitos, né? E aí eu fui descobrir lá que eu usei a modalidade do saque aniversário. O saque aniversário, ele bloqueia o FGTS por 2 anos. Sim. Então, cara, se eu for mandado embora, eu não vou conseguir usar o fundo de garantia. Tá lá parado, rendendo mixaria, eu vou amortizar, então. Peguei e tomei a decisão de fazer essa amortização por parcelas. Esse ponto do saque aniversário é legal, cara. Eu, particularmente, quando a gente começa a usar o dinheiro, né, para investir, a gente tem lá as nossas diretrizes de investimento, porque assim, eles falam, né, não, o dinheiro que fica no FGTS, ele rende, mas não rende. É tipo poupança, assim. Um rendimento... É até pior, eu acho. Um rendimento pífio, cara, pífio. Então, qual que é o meu ponto, né? Vou trazer o exemplo, o meu exemplo, tá, Will? Não que isso seja certo ou que seja errado, é a mesma história do que eu falei no slide anterior. Eu optei por não comprar imóvel, então eu moro de aluguel. Da mesma forma, quanto mais dinheiro eu conseguir no presente, maior é o montante que eu tenho para investir, entendeu? Então, por exemplo, quando eu descobri essa parada do saque aniversário, cara, eu falei, dá pra cá. Porque como eu não tenho esse artifício de... Quer dizer, pode ser que mais pra frente isso mude, né? Mas no momento, como eu não tenho esse objetivo de comprar um imóvel, cara, meu dinheiro tá parado lá, a não ser que eu fosse desligado, né? Que no caso foi o que aconteceu. Mas eu acabei pegando, acho que uns 3 ou 4 anos de saque aniversário, cara. E aí foi um dinheiro que, cara, eu tirei daquela rentabilidade pífia e coloquei na bolsa de valores, né? Então, consegui alavancar muito mais os ganhos com aquele dinheiro. Mas aí é, óbvio, de novo, é a estratégia de cada um. Faz favor pra mim, cara, se você descobrir o nome dessa modalidade de amortização, você me passa, que aí depois eu vou incluir no material.
Pego sim, vou pegar aqui, eu acho que eu tenho até o formulário que eu preenchi aqui do Legal. Bradesco, que é meu banco, eu mando para você. Muito legal. E aí você paga, só que aí você paga os juros também e você abate a quantidade de parcelas relativa daquilo, né? Desculpa, você está falando da modalidade de aliviar ali, de ter Isso. um alívio? Então você, por exemplo, você pagou 10 parcelas, só que você pagou as 10 parcelas, a amortização mais juros, e aí você Isso. fica esse período sem nenhum compromisso com o banco. Olhando para sua planilha aí, na coluna Price, ali, prestação Price, Certo. ele vai bater 10 parcelas de 2.338,44. Tá bom. Lá no saque, ele abateria todas essas parcelas nesses valores, já calculado os juros. Tá bom, entendi. E aí você se livra desse compromisso com o banco pela quantidade de meses que você conseguiu quitar. É isso. Legal. Se você puder me mandar, eu te agradeço, cara. Beleza, já estou providenciando aqui. Valeu. Para quem está precisando aí de um alívio, cara, isso aí ajuda. Eu já fiz isso no meu outro financiamento, acho que já ajuda. Boa. Mais algum ponto aqui, pessoal? Sei que às vezes é um tema bem complexo, bem chatinho. Bom, se tiverem dúvida, depois vocês mandam bala aqui. Beleza. Seguimos então para os estudos, né? E aí quando a gente fala de estudos aqui, algumas diretrizes aqui elas vão valer tanto para estudos nossos, né? Então, faculdade, pós-graduação, supletivo, seja lá o que for, inglês, outros idiomas, quanto para os nossos filhos, tá? Então aqui a gente tem alguns custos que estão atrelados também, né? Matrícula, mensalidade, material escolar, material didático. No caso dos filhos, tem a parte de uniforme escolar, tem transporte, alimentação, atividades extracurriculares também na questão dos filhos. E aqui mais alguns pontos, então, mais alguns pensamentos para vocês avaliarem também, tá? Então, primeiro ponto, pessoal. Muitas vezes, as escolas elas ganham um nome e elas estagnam no tempo, né? Então, tem escolas que elas são famosas por N coisas, e aí elas podem cobrar o que elas quiserem. E não caiam nisso, tá, pessoal? Mesmo que vocês já tenham ouvido falar das escolas, e aí pode ser escola dos filhos ou escola de vocês também, vão lá, pesquisem, visitem a estrutura, vejam o diretor, falem lá com a reitoria, diretoria, quem tiver disponibilidade para falar, entendam a metodologia de ensino, como que funciona, os valores e tudo mais, se eles possibilitam desconto, condições melhores dependendo da negociação e tudo mais. Se faz sentido, né, a parte de transporte, então priorizem as instituições, né, mais próximas, que foi até um exemplo que a gente usou na última live, as instituições ou mais próximas de casa, ou mais próximas do trabalho, ou no trajeto, né, de casa para o trabalho, para que vocês tenham economia no transporte, né? Terceiro ponto, muitas vezes tem aquela briga que o filho quer levar lanche, ou até, o filho não quer levar lanche, quer comprar na escola, que os amiguinhos compram e tudo mais, mas conversem com os filhos de vocês. Levar lanche é uma opção que economiza bastante, e além de economizar bastante, ela acaba trazendo opções mais saudáveis para a própria criança, né? Na hora de comprar o bendito material escolar, né? Que aí vem toda aquela parada do super-homem, do Homem-Aranha, das meninas superpoderosas, nem provavelmente não tem nada a ver com o atualmente, né? Eu estou dando alguns exemplos aqui. Alguém quer falar? Pode falar, Nath. Uso sobre lancheira, essas coisas. Uhum. Eu tô percebendo que hoje em dia, na educação das crianças, uma forma de você convencer elas é decorar a lancheira ou fazer numa forminha, algo mais intuitivo que a criança pegue um apego realmente emocional ou faça com ela, que isso é um jeito de você conseguir converter ela a não querer comprar na escola e sim querer levar a lancheira. Sim. Que aí vira uma coisa que ela fica feliz. Porque tem um desenho, alguma coisa, e você consegue economizar. Sim. Então, eu acho que seja uma dica
para os pais. É um bom ponto, né? Coisas caseiras, né? Soluções caseiras. É verdade. Exato, porque você atrai uma solução caseira que às vezes um enfeitezinho desses de lancheira vai custar coisa mínima, R$ 2. Uhum. E aí você vai usar ele por vários meses até a criança perder Até estragar, e ela né? vai ficar feliz e você vai economizar. E É você legal. consegue converter ela de uma forma mais fácil, mais leve, sem ter que ter essas conversas tão morosas. Uhum. Mas eu entendo seu ponto, é uma alternativa, acho que tudo é válido, Nath, mas a gente, né, assim como a gente foi ensinado, né, ou não foi ensinado, educação financeira, a gente entende que isso é um problema, né, que as crianças não vão entender e tudo mais, mas cara, assim, eu não tenho filho ainda, mas eu já conversei com muita criança já. E eles entendem muito mais do que a gente imagina, cara. Muito mais do que a gente imagina. Sem Então, dúvida. assim, criar essa consciência financeira nos filhos de vocês desde pequeno é muito importante, cara. Se você pegar 100, em cada 100 investidores, eles vão ter uma coisa em comum, que é o seguinte: queria ter começado a investir mais cedo. Todos vão falar a mesma coisa para vocês. E vocês, provavelmente, que estão entrando no mundo dos investimentos, vão falar: putz, tô velho para investir. Não tá velho, cara. Hoje é melhor do que amanhã. Amanhã é melhor do que depois. Quanto antes começar, melhor. Então, criem essa consciência, conversem com eles. Tem mais algumas dicas que eu vou trazer para vocês mais para frente, mais voltada para a parte dos filhos. Aqui é mais voltado para estudo, tá? Mas boa dica, Nath. Boa dica, gostei. Na hora, né, do material escolar, então acho que vai um pouquinho disso que a Nath falou. Então, por exemplo, as próprias lojas de atacado, né, você tem a opção de comprar materiais mais em conta, né? Então, por exemplo, ao invés de você ir numa papelaria famosa e tudo mais, talvez você tenha a opção de ir para uma loja de atacado, você compra coisas talvez na mesma qualidade e com um preço muito menor, né? As atividades extracurriculares, né? Então, por exemplo, esporte, idiomas, esse tipo de coisa. É bom elas serem feitas no mesmo local, desde que o valor compense o transporte até outro local mais barato. O que isso quer dizer? Não sei se ficou claro, mas o que isso quer dizer? Vai colocar o filho num curso de inglês, por exemplo. Beleza. Na própria escola que ele faz, o curso de inglês é R$ 150. Tá bom. Só que tem um outro local lá que é 120, por exemplo. Tá bom. 120. Quanto que eu vou gastar de combustível, de transporte para ir até lá? Vou gastar R$ 20. Então é 120 mais R$ 20, 140, ainda é mais barato utilizar esse local fora. Agora, vou gastar R$ 50 e de volta de transporte para esse outro local. Beleza, faz ali na escola do filho, que aí compensando o valor do transporte vale a pena ainda, tá? Outro ponto, mantenha sempre um bom relacionamento com a instituição e aproveite dele para negociar descontos e outras condições, tá? Caso receba bônus de sua empresa, considere quitar algumas mensalidades adiantadas mediante desconto. Então, tudo que vocês puderem negociar, pessoal, negociem. Vale a pena. Às vezes vai dar certo, às vezes não, mas lembre lá da nossa planilha de economias. Ali vale a pena, não só pro ego, mas pro nosso bolso também. Caso dê mesada para os filhos, talvez fazer uma remuneração variável baseada no desempenho escolar, assim como a gente tem na nossa empresa, né? Que a gente fala assim, você vai ganhar um PLR, você vai ganhar um bônus se você atingir tais metas aqui. Coloquem isso para os filhos de vocês também. Não necessariamente ele precisa ganhar dinheiro de vocês de graça, mas sim trabalhando por isso, entendeu? Criando espaço, criando oportunidades. Isso aqui são algumas dicas aí para vocês que também vão ser mais reforçadas aí em outras lives, tá? E aí, por hoje é só de apresentação. Vamos dar um pulo lá na nossa planilhinha. Para quem não me segue ainda, tá aí minhas redes sociais, fiquem à vontade. E deixa eu compartilhar aqui. Peraí, tem alguém querendo falar? Pode falar. Fala, Carlos.
Só um ponto aqui. Eu acho que a gente, nessa questão de estudos, a gente geralmente também tem a tendência de associar caro com qualidade, né? Então, às vezes você pega lá os Sim. colégios super famosos, Dante Alighieri, se você vier para o ABC, tem o Arbus, tem o Darwin, que às vezes são colégios super famosos, mas às vezes não necessariamente a qualidade de ensino é tão boa, entendeu? É um Que é que ótimo você ponto. comentou no começo, né? Ou mesmo universidade, né? Às vezes universidades de nome, Mackenzie e tal. Ou será que realmente a qualidade é tão boa assim do ensino que justifique, né? É verdade. É um bom ponto. E normalmente é isso mesmo. A gente, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, a FGV. A FGV, cara, ela virou tanta referência, né? A Fundação Getúlio Vargas, ela virou tanta referência que, assim, cara, basicamente ela precisa anunciar o curso dela e as pessoas vão atrás, entendeu? Tipo, ninguém vai pesquisar muito porque a FGV tem um baita de um nome, né? Então, tipo, já sabem que é caro, já sabem que o ensino é bom, então é mais ou menos isso mesmo. É um bom ponto também. Normalmente a gente associa a qualidade ao valor, né? Alguém mais? O Will ia falar alguma coisa? Cara, eu só queria fazer um errado aí, né? Lá na hora que eu falei do 100% da parcela, eu olhei aqui de novo pro contrato, se abate 80% das parcelas. Os outros 20% você tem que pagar ainda. Então, Ah, você vai pegar tá. lá Entendi. 30 mil, em vez de ele abater 3 mil lá na parcela, ele vai abater 80% de 3 mil. Entendi. Então você não zera o valor da parcela, mas você Não, tem lá por 10 meses, no seu caso, 44 meses 12. lá. 12 meses, no máximo. Ah, 12 meses no máximo, tá. É, Então, por 12 meses você teria 20% só de obrigação aqui do valor da parcela, é isso? isso. É Tá, isso. beleza. Ótimo. Eu mandei para você no WhatsApp, se depois quiser jogar lá no grupo. Show. Obrigado, Will. Imagina. Fechou, pessoal. Então aqui matamos. Agora vamos para a nossa planilhinha. Vocês estão vendo ela já? Sim. Sim. E aí, vocês querem ter algum comentário de alguém, alguma dificuldade, algo que esteja pegando aí no preenchimento, no planejamento, no realizado, algo que queiram trazer aqui para o grupo? Beleza. Qual que é o... aqui ó, uma das coisas que a nossa personagem fez, ela fez uma aula experimental de Pilates, né, em outra academia, lembrando que ela pagava lá R$ 500 por mês, né? E ela fez uma aula experimental de Pilates em outra academia, onde é R$ 400 por mês, 3 vezes por semana, tá? Então eu coloquei esse exemplo aqui, pessoal, porque também é uma economia que ela teve, também é um dinheiro que indiretamente ela conseguiu ganhar, tá? Então, qual que foi a minha conta aqui? R$ 400 a mensalidade, né? Dividido por 3 vezes na semana, dividido por 4 semanas, ela fez uma aula, né? Uma aula experimental. Então, de certa forma, ela poderia ter gastado R$ 33 nessa aula, ela não gastou, foi uma aula gratuita, né? Experimental. Então, isso também entra aqui na planilha de economias dela, tá? É só mais um exemplo aí para que vocês mapeiem no dia a dia de vocês. Não deixem de preencher isso aqui, vocês vão ver como isso vai ajudando a vocês a entenderem que vocês estão no caminho certo, tá? Então, alguns pontos, né? A gente parou lá no dia 17 do preenchimento, né? Da nossa planilha. Beleza. Então, hoje a gente está no dia 24, né? Então, aqui só estão faltando duas contas, né? Financiamento do carro e o pagamento da luz. Então, aqui já foi o pagamento do gás, da água, acho que eram as duas outras que estavam faltando, tá? E um outro ponto aqui, deixa eu pegar aqui as minhas anotações.
Só um momento. Deixa elas aqui do lado. Tá. Então, o seguro do carro, né? O seguro do carro, lembra que a gente tinha planejado como se fosse uma conta no débito, né? Porém, eles lembraram que isso foi parcelado no cartão de crédito. Então, foram 5 parcelas de R$300 e o vencimento no dia 20. Então, com isso, foi mais uma... Assim, eles tiveram... a despesa em si não muda, o que muda é a contabilização dela. Então, notem que com esses pequenos errinhos, com esses pequenos ajustes aí do casal no decorrer do mês, eles tinham planejado mal e porcamente o cartão de crédito para fechar a fatura no mês com R$250 e a fatura dele já está em 855, tá? Lembrando aqui alguns deslizes, né? Tiveram mercado, tiveram outras despesas que eles estavam considerando que seriam utilizadas no débito ou no vale alimentação, né? E acabaram passando. O mercado foi por descuido do cartão de crédito e esse aqui eles tinham esquecido, né? Que a parcela estaria no cartão de crédito. Eles acabaram consumindo aqui no planejamento como se fosse o cartão de débito ou um Pix, alguma coisa assim, tá? Então eu sinalizei aqui porque tinha sido esse o nosso planejamento, tá? Mas normalmente o seguro a gente parcela no cartão de crédito, tá? Beleza. E aí depois de assistir a nossa live, pessoal, lá no dia 18, quarta-feira passada, o marido, ele foi até um banco e pediu um empréstimo lá de R$5.000, tá? Para quitar as dívidas. Lembrando que aqui eles estavam com... aqui já estava mil e alguma coisa negativo, né? Só nesse decorrer do mês aqui. Então esses R$5.000 eles realmente acabam dando um fôlego aqui para o casal, tá? Aí tá anotado aqui, né? Então foram R$5.000 o empréstimo, juros de 3% ao mês, aí juros já considerando toda o custo efetivo total, 24 parcelas de 295,24, sem carência, então o primeiro pagamento já no dia 10, tá? Deixa eu só ver aqui se era isso. Isso. Dia 10 de novembro eles já tem que fazer o primeiro pagamento, tá? Então, beleza. E aí seguimos, né? Seguimos na semana, né? A gente tem aqui o próprio combustível da quarta-feira. Ele costuma colocar as quartas-feiras combustível, porém ele colocou um valor menor, porque na quinta anterior eles tinham ido para Aparecida do Norte, né? Então tinha enchido o tanque também, então um valor um pouco menor. Almoço, hidratação do futebol, né? Ele mantém aqui os 48, sendo que ele tinha planejado 40. O café, o pingado mais o pão na chapa não abre mão. A pizzazinha em casa não abre mão também. E vamos seguindo, né? Pegou o empréstimo, a conta tá positiva, tá tranquilo, maravilha, né? Seguimos o jogo, seguimos gastando. Aí no dia 20, foi sexta-feira, café, almoço, aí à noite foram pro teatro, né? E o teatro, lembrando sempre, tem o combo da saída, pessoal, não é só, quando for colocar o planejamento de vocês, não é só o teatro, não é só o cinema, não é só o restaurante, não é só o boliche ou qualquer outra atividade. Você tem alimentação, você tem estacionamento, então não deixem de considerar isso nos planejamentos de vocês, tá? Gastou-se tanto no final das contas que no dia 21 aqui, se vocês notarem, jantar hamburgueria, já está lançado em 2 linhas aqui já. Por quê? Zerou o VR, então o VR já não tem mais saldo. Quando a gente vem aqui no VR, o VR já está zerado, não tem mais saldo. E o restante já foi logo no cartão de débito já. Então, a hamburgueria zerou o saldo que tinha no VR e já debitou da conta mais R$170. Mas a família segue firme se divertindo, que eles são muito bons em se divertir. E então, no sábado, boliche em família,
E aí, de novo, o combo aqui, né? Boliche mais estacionamento. E o barzinho do casal, o famoso barzinho do casal. Eles pesaram a mão aqui um pouquinho. R$ 240. Devem ter pedido umas porções aí, sobremesa, esse tipo de coisa. E a babá do filho, que era um custo atrelado à saída do casal, né? Beleza, no dia 22 eles falaram, não, vamos almoçar mais barato, e foram almoçar na praça de alimentação do shopping, pegar umas opções mais baratas. E estacionamento do shopping novamente. Então notem que essa é outra linha, né? Linha do carro. Linha do carro de estacionamento, já estamos... Lembrem que no carro a gente colocou estacionamento, colocou financiamento, não, financiamento não. Colocou o estacionamento, colocou seguro, colocou combustível e a revisão, né? Então aqui a gente tem mais uma semana inteira e, teoricamente, uns R$ 200 por semana que eles estavam colocando de combustível, que provavelmente na próxima semana já vai ter que ser apertado, dependendo da semana, do dia da semana que ele for colocar, né? Beleza, então seguimos, dia 22, almoço no shopping, não sei o que, aí ontem, café da manhã e o almoço, sendo que o almoço já estourou no VR, então ele já está pagando o almoço já no cartão de débito. Hoje também o almoço já no cartão de débito e o pingado aqui segue firme. E hoje é dia, tá chegando o final do mês aí, é dia do pai ir com o filho lá no salão de beleza. O pai vai fazer barba e cabelo, que a barba ele fazia a cada 15 dias, e o filho vai fazer cabelo. Então eles já, aqui pelo menos foi uma despesa que até o momento ficou completamente em linha com o que eles tinham planejado. Salão de beleza, tá zerado, o saldo zerado, tinham planejado 370, gastaram 370, tá? Beleza. Por hora, essa foi a semana deles. Ainda tem mais alguns custos aí que estão planejados, né? O lazer ainda tem, combustível ainda tem alguma coisa. O lazer, se eu não me engano, eles já estouraram já. Acho que só não estouraram por conta do vale-refeição que eles utilizaram. Não, já estouraram com força o lazer. Porque teve a viagem também para Aparecida do Norte e eles estão saindo mais que qualquer coisa, né? Então, eles tinham planejado 1.100 e poucos reais, lembra do vale-refeição, para jantar, e já estouraram além disso, né? Cinema, teatro, shopping, boliche e outras coisas. Ou seja, eles gostam de se divertir. O próprio barzinho, os restaurantes e tudo mais. Então tá tudo entrando aqui. Talvez aqui seja um indicativo, conforme a gente conversou na live passada, de começar a quebrar essa linha de lazer aqui para começar a entender aonde que tá fácil, né, de entender. Em todo lugar eles gastam, né? Mas talvez alguma despesa específica já esteja destoando, entendeu? Combustível eles ainda têm uma merrequinha aqui para gastar. Eu acho que passei batido aqui. Foi uma outra despesa que a gente não tinha orçado, mas que o casal ele usa. Aqui, ó, no dia 18. A diarista, que eles usam normalmente a cada 15 dias, então 2 vezes no mês. A diarista vai na casa, R$ 150 mais 15 de vale transporte, tá? Então uma outra despesa que não tinha sido lançada aqui. A luz ainda estava para pagar, farmácia já gastaram alguma coisa, mas até o momento não tiveram nenhum imprevisto. Estacionamento de shopping ainda, teoricamente, ainda está ali dentro da despesa de carro. Então, mais ou menos isso aqui, esse é o cenário da nossa família aqui. Vocês querem comentar, pontuar alguma coisa? Ou vamos seguindo? Isso deu alguma luz para vocês?
Nada. Já vida, hein, pessoal? Vocês estão quietinhos. Essa família gasta com força, exato. Exatamente, gasta com força. E é mais comum do que a gente pensa, viu, Amanda? Mais comum do que a gente... Até a linha de pet aqui, ó, já estourou. Cadê? Ó, extra já estourou. Pet já estourou. Lazer estourou com força. Casa, a linha da casa já estourou e tende a estourar mais. Cartão de crédito nem se fala. E as entradas foram menores do que eles tinham planejado também. É isso mesmo. Mas beleza, pessoal, beleza. Então, nessa semana aqui não tem atualização. Essa planilha aqui de economias, ela já estava disponibilizada para vocês na semana passada. Provavelmente, não vou prometer não, mas talvez tenha. Talvez tenha alguma atualização para a próxima semana ou na outra, tá? Facilitar a gestão de vocês aqui. Beleza? Tudo certinho? Beleza, Capuzzo. Maravilha. Certinho. Agora é pôr a mão na massa, né? Preencher aqui. É isso. E aí daqui a pouco a gente fala. Então, só para passar por cima aí a programação para vocês. Na próxima semana a gente deve tratar do fechamento do mês, que é extremamente importante. O fechamento de cada mês é extremamente importante. É onde a gente analisa, é onde a gente vê as mudanças, é onde a gente nos desafia para mudanças de hábitos. Tá? Na outra semana, provavelmente eu devo falar de pequenos gastos, pequenos, né, em comparação a esses gastos enormes assim que a gente tem, financiamento, casa, carro, estudos. Então, algumas outras linhas a gente vai analisar ali, que são importantes também e que trazem um baita de um resultado quando a gente olha para cima. Provavelmente depois a gente deve ter alguma coisa de cartão de crédito aí que eu tô tentando trazer meu sócio aqui para a live, tá bom? E aí, vamos seguir. Não vou dar spoiler até o final, mas aí na sequência a gente vai entrando no mundo dos investimentos propriamente ditos. Beleza, pessoal? Beleza. Maravilha. Ok. Fechou. Obrigado pela Valeu. participação de vocês aí. Um abraço. Valeu, pessoal. Boa noite.